Pedro capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14, tá bom? Os deveres dos anciãos e dos jovens, a humildade e a vigilância. Ok? Então vamos ler. Você pode acompanhar aí. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando, testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos, vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava lendo esse texto, né, fazendo a exegese desse texto. Eu descobri aqui sete elementos fundamentais dessa mensagem que eu quero passar nessa noite, né? E que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. 7 aspectos, tá? Falando sobre as qualidades e os deveres dos líderes. Eu não vou falar de presbítero, né? Que é o texto aqui, que significa bispo, mas eu vou falar de líderes, porque os líderes da igreja são os presbíteros, né? São os que apacentam o rebanho de Deus, né? Presbíteros, diáconos, ou seja, líderes, né? Você tem diferente, cada igreja tem a sua hierarquia, o nome que dá para os seus líderes, né? Mas líderes são líderes, né? Seja presbítero, seja diácono, seja bispo, todos, são os líderes que a igreja tem, que foram estabelecidos por Deus, aos quais nós devemos obedecer. Então, agora, esses líderes têm uma responsabilidade tremenda. Isso que Pedro está falando aqui, chamando a atenção dos líderes para essa responsabilidade em apacentar o rebanho de Deus. E aqui, como eu falei, tem 7 elementos que eu quero destacar agora. O primeiro, né, que aparece aqui é que apacentar o rebanho de Deus, que está em vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, o primeiro elemento aqui é cuidar do rebanho de Deus voluntariamente e com disponibilidade. São 2 palavras que eu acho que traduz o sentimento aqui do apóstolo Pedro, né? Então, voluntariamente. Então, o trabalho da liderança na igreja, né, é um trabalho voluntário. A pessoa, sabe, porque não recebe, né, não tem pagamento, a não ser os pastores que estão nas igrejas que têm condições, que vivem de tempo integral, e que a igreja pode pagar. Mas a maioria, né, não é o caso aqui, né, nessa igreja aqui, o Beto, o pastor Rubio, a turma paga para ser pastor, porque não recebe nada. Isso aí eu também. Né? Se bem que hoje quem me paga é o banco. Mas deixa quieto, essa é outra história. Então, mas o primeiro elemento aqui é que os líderes têm que apacentar o rebanho, nós líderes temos que apacentar o rebanho voluntariamente e com disponibilidade, quer dizer, fazer de coração e estando disposto a fazer isso.
né? É uma coisa muito importante essa, né? Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento aparece nos versículos seguintes, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, não como dominador, né? O líder da igreja não pode ser dominador, porque a igreja não é dele, ele não manda na igreja, né? Ele tem que liderar pelo exemplo. Olha que coisa linda, liderar pelo exemplo. É o que está falando aqui, não seja dominador da igreja, mas seja um exemplo dos liderados, exemplo dos cristãos. Então, o líder tem que aprender a trabalhar na igreja, e sendo um exemplo a ser seguido pelos demais. Ok? O outro elemento aqui, o terceiro, é a submissão. Né? Aqui ele fala, tendo domínio sobre, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, que Deus resiste sobre. Mas antes, né, nessa primeira parte do versículo, fala de submissão. Os jovens têm que ser sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros. Então, essa questão de sujeição, eu sou conselheiro familiar, quando eu falo, né, você está falando assim para um grupo de casais, né, quando você fala assim para a esposa que ela tem que ser submissa ao marido, você vê a cara delas assim, não gosta muito. Né? Então, elas gostam quando falam, marido, amai, vossas mulheres, aí elas ficam todas felizes. Então, quando uma mulher se sente submissa ao vosso marido, aí pega um pouco. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu aprendi. No começo, eu pegava duro. As mulheres têm que ser submissas. Sabe aquele negócio de machismo? Abuso de autoridade. Não, estou falando de machismo. Mas o machismo leva a abuso de autoridade, você tem razão. Mas olha só, eu aprendi, depois com os anos, vendo a Bíblia, certo, vivendo com minha mulher, então eu aprendi que não adianta, você tem hora que você não manda nada. Então, tem hora que você tem que falar assim, bem. Então eu aprendi o seguinte, que a submissão não é só para as mulheres, não. Quem pensa isso está redondamente enganado. Olha o texto que diz aqui. Os jovens sejam submissos aos presbíteros, aos líderes, mas sede todos vós submissos uns aos outros. Então, sem a submissão é um ensino bíblico. Então, nós temos que ser submissos sim, não é só as mulheres, não, os homens também. Certo? Então, é uma qualidade que o líder tem que ter. Submisso também. Entendeu? Submetemos uns aos outros. E quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro. E, aliás, eu gosto muito da colocação dele, que fala assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Então, Pedro se coloca no mesmo nível. Certo? Então, o quarto ponto aqui é a humilhação. Ele diz assim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Né? Versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Então, o outro ponto que eu quero destacar aqui, desse grupo de 7 elementos, é a humilhação. Humilhai-vos. Daqui a pouco eu vou explicar o que é humildade. Certo? Humildade é uma coisa, humilhar é outra. Certo? Humildade é uma qualidade. A humilhação aqui é uma atitude. Certo? É uma atitude. Humilhar-vos, quando falo humilhar, estou falando de atitude. Tá? E isso é muito importante. Então, o líder da igreja tem que aprender a se humilhar. E é uma coisa difícil se humilhar, meu irmão. É difícil. Principalmente quando a gente está certo, né? O cara fala, é assim. Mas não é, é assim. Você fala, ok, é assim. Não é? É isso. Humilhar, não é fácil não. Mas é uma qualidade do líder cristão. Humilhar-vos. Debaixo, principalmente, da mão poderosa de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Certo? Então, irmãos, a gente tem que aprender a se humilhar. Não é fácil não, mas é uma atitude cristã que nós temos que aprender, porque o próprio Jesus se humilhou. Sim ou não?
Ele se humilhou. Diz lá o escritor de Paulo aos Filipenses que Jesus se humilhou, assumindo a forma de homem e depois de servo, né, ao ponto de morrer na cruz, sem ter culpa nenhuma. Então, ele se humilhou. Agora, irmãos, vamos falar sério, né? Se Jesus, que é o dono de tudo, se humilhou, imagina eu, imagina você, imagina nós. Está vendo? Então, o líder da igreja tem que aprender a se humilhar. Porque o dono da igreja, o cabeça da igreja, se humilhou. Entendeu? Você está vendo onde que fica a questão do exemplo? Então, o líder tem que liderar pelo seu próprio exemplo. Ele tem que ser um exemplo para que os outros possam seguir. Porque essa questão de palavras é muito fácil de falar, difícil é fazer. Então, o líder é seguido pelo seu exemplo que ele dá, não pelo aquilo que ele fala. Sabe aquela história? Fala o que eu faço e não faço. Não faço o que eu mando, Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É, isso aí é furado. Tem que ser, né? Tem que liderar pelo exemplo, né? Ok. O outro elemento que eu quero destacar aqui, o versículo 6, o item 6, né, que aparece, é o 7. Humildade para agora. Uhum. Para se humilhar. Exatamente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Tá? Lançar sobre o Senhor os cuidados. O irmão está falando da preocupação aqui. O líder de Deus não pode sabe, viver. Ele pode ter preocupação, mas viver preocupado é outra história. Ter preocupação é uma coisa, viver preocupado é outra. Nós não podemos viver preocupado. Porque está escrito em Filipenses 4:6, né? Que é uma receita tremenda contra a preocupação. Disse, não estejais... Não andeis preocupados por coisa alguma. Pode falar, pode falar. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Conhecida Deus. diante de Deus. Exatamente, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, governará os vossos corações. Olha aí. Então, viver preocupado é pecado. O líder, principalmente o líder, não pode. Porque como é que ele vai ensinar os outros? Então, ele não pode viver preocupado. Então, tem que aprender, né, a lançar sobre o Senhor os seus cuidados, como diz aqui. Lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Irmãos, essa palavra me conforta tanto quando eu estou, né, com tanta coisa, e aí eu vou aos pés do Senhor e lanço, entrego na mão dele, e eu fico tranquilo, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Olha que coisa linda. Amém. Fala para o seu irmão que está do lado, Deus tem cuidado de você. Fala para ele. Deus tem cuidado de você. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí, mas está sim, é equivocação sua. Deus tem cuidado de você. Por isso não precisa ficar preocupado, porque Deus te cuida. Não é verdade? Ele cuida. Então Deus tem cuidado de você. Ele cuida de você. Por isso você pode lançar sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Amém. Não é confortador você saber isso? Deus tem cuidado de você? Pastor, quando o senhor fala do texto aí que o líder, só que acho que Paulo, né? Pedro. Isso aqui é Pedro. Pedro, então. Ele quis dizer também para o pai de família, a mãe de família, isso serve para todos, né? Não é só para o líder em geral da igreja. Não, eu estou pegando o texto, né? Porque a gente tem que fazer uma exegese correta do texto e tirar as lições. O texto está falando para os líderes, mas a gente tira, mesmo que você não seja líder, no nosso dia a dia. você tira a lição para você. É verdade. Então é isso aí, as preocupações mesmo. Às vezes com preocupação com a esposa, preocupação com os filhos. Alguém lidera na casa, no trabalho. Exato, com trabalho, com finanças, né? Então lança sobre o Senhor, né, todos os seus cuidados, porque Ele tem cuidado de você. Amém. Amém. Entende? Certo? Então isso é uma qualidade, é uma atitude correta que o líder tem que ter. Aliás, que todos os crentes têm que ter. Né? Vamos falar assim, né? E depois, essa foi a quinta. A sexta, ser sóbrio e vigiar. Olha aí, aparece no versículo 8, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele de redor bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, essa palavra sóbrio, irmão, ela vem de sobriedade, né? Então, sobriedade
É um autocontrole. A pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada. Meus irmãos, não tem coisa mais terrível do que o desequilíbrio. Desequilíbrio financeiro, por exemplo, quando você perde o controle do seu orçamento, vira uma bagunça, né? Você gasta mais do que recebe, né? Aí fica endividado, olha, estou falando isso em espanhol, fica endividado, mas é difícil. É desequilíbrio financeiro. Desequilíbrio físico, trabalha demais, dorme pouco, faz besteira, depois fica doente, aí fica aquele negócio, tem que, não é? Desequilíbrio físico. Quebrou as leis da natureza, as leis de física sobre a saúde, então sofre com essa coisa, fica doente. E quando fica doente, a gente aprende a dar valor à saúde, né? Então, essa questão de desequilíbrio, irmãos, é terrível. E sem falar de desequilíbrio emocional. Pior ainda, né? Isso é pior. Os desajustes, né? Certo, mentais. Então, por isso nós precisamos ser sóbrios. Especialmente o líder que está em evidência tem que ser sóbrio. Tem que ter sobriedade. Tem que aprender a ser equilibrado. Ter um equilíbrio emocional. Nem mais, nem menos, mas equilibrado. Nem 8, nem 80. Mas equilibrado. Não é, irmãos? Isso é saudável. Ok? E a última é sóbrio e vigiar. Ser de sóbrio e vigiar. Sobriedade e vigilância. Olha só, vigiar. Meus irmãos, essa questão de vigiar é terrível. Hoje em dia nós temos que vigiar mesmo. Por quê? Porque está dizendo que o diabo anda ao nosso derredor como leão rugente, procurando alguém para devorar. Então, você precisa realmente não só ser... E deixa eu me dizer uma coisa, sabe onde o diabo entra? Quando há desequilíbrio. Aí ele entra. Quando você está equilibrado, você é sóbrio, dificilmente o diabo consegue uma brecha. Mas se você ficar bem desequilibrado em alguma área da sua vida, pode contar que ele vai entrar por aí. Então, a sobriedade é uma proteção para que você não seja alcançado por Satanás. E a vigilância também, tem que vigiar. É um fruto do Espírito. Exatamente, é um fruto do Espírito. Domínio Obrigado. próprio seria? Domínio próprio também. Domínio próprio. Você tem a ver com isso. Então, irmãos, e a sétima, resistir ao diabo, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vós. Irmãos, resistir o diabo. O nosso inimigo número 1 do cristão é Satanás, nós sabemos. E Satanás, ele é terrível, ele realmente é teimoso, ele vai e volta. Por isso que a Bíblia diz que resistir o diabo. A única coisa que ele não pode vencer é quando há resistência. Ele é covarde. Só resistiu, ele vai embora. Então, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, toda vez que você for tentado, resiste. Né? Tá? Porque tem uma diferença em ser tentado e entrar em tentação. Certo? Ser tentado, todo mundo é. Mas entrar em tentação é a outra história. É quando você fracassa, deixa de vigiar, aí você entra em tentação. Entendeu? Então, esses elementos são muito importantes, né? Porque isso aqui eu acabei de falar. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou tentando falar sobre o seguinte tema: fortalecendo o chamado da eterna glória. Como aparece aqui no versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Então, irmãos, eu sou chamado à eterna glória. Você é chamado à eterna glória de Deus. É um chamado que todo cristão tem. Aquele que aceita Jesus é chamado à eterna glória. É chamado a se preparar para participar da eterna glória de Jesus. Então, eu sou chamado. Você também é chamado. Você é cristão, você é chamado. Então, diga para o seu irmão: eu sou chamado à eterna glória de Deus. Fala para o seu irmão. Eu sou chamado de Deus. Você é chamado à eterna glória de Deus. Você foi chamado para gozar a eterna glória de Deus. Você foi chamado, irmão. Por isso, olha o que diz aqui. Né? Por que somos chamados? Porque, olha só, o diabo é o nosso adversário. Ele está querendo evitar que a gente chegue na glória. O diabo quer evitar que você chegue lá no céu. Ele sabe que está condenado. Vocês sabem que o inferno foi feito por diabo, né?
Amém? Amém. Mas ele não quer ir sozinho, não. Ele quer levar o máximo possível junto. Então, ele não quer que você chegue na glória. Por isso ele é teu inimigo. Ele está no teu pé. Ele não quer que você chegue na glória. Então, por isso que você tem que fortalecer esse chamado da eterna glória. Resistir ao diabo. E outra coisa, Deus dá graça aos humildes. Aos soberbos, ele conhece de longe. E tem uma coroa em jogo. Você é chamado à eterna glória, mas tem uma coroa em jogo. Porque veja bem o que Pedro fala aqui. Ele fala o seguinte, versículo 4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então tem uma glória envolvida nesse chamado aí. Mas quando já cumprir a condição dele, não recebe a bênção. Mas quando cumpre, recebe. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém. Amém? Então, irmãos, é isso que nós queremos, é isso que Deus quer falar com vocês. Então, eu quero terminar essa mensagem com esse versículo, né, que diz aqui, onde que fala que cingivos uns aos outros de humildade. Onde é que está isso aí? Versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, a gente começou falando do amor, agora eu quero falar da humildade. A humildade é uma qualidade espiritual muito importante, porque tem muita gente que tem um orgulho espiritual. O orgulho espiritual é uma das piores coisas que pode acontecer com a pessoa. Só porque a pessoa às vezes tem um dom de profecia, um dom de língua, um dom de alguma coisa, ou trabalho, ele já acha que é o tal, já acha que é a última Coca-Cola do mundo. Vocês já viram esse filme? Sim ou não? Sim. Tem! Isso chama-se orgulho, isso tem um nome. Chama orgulho espiritual. É pecado. Os dons que você tem não é seu, são de Deus. E Deus te deu pela sua graça. Você não fez nada para ter esses dons. Então, não ouse tomar essa glória para você, porque essa glória é de Deus. Tudo aquilo que você tem, você recebeu. Foi dado por Ele. Aí entra a humildade. Então, se a da humildade significa se que a pessoa reconhece as suas habilidades, mas reconhece também as suas debilidades. Quem não reconhece, quem reconhece só as suas habilidades, não reconhece as suas debilidades, não é humilde, é orgulhoso. Certo? O segundo aspecto da humildade é que a pessoa dá crédito a Deus das coisas que ele conseguiu e venceu. Não a ele, dá crédito a Deus. Você já ouviu isso? Eu ralei, eu lutei, consegui isso, não dou para ninguém. Você já ouviu esse filme? Já ouviu esse fato? Ralou nada. Você conseguiu isso, cara, porque Deus te deu. Ele te abençoou. Então, por favor, reconheça e dê um crédito a Deus. Falta de humildade. Quem fala isso não tem humildade. Não dá crédito ao Deus, dá crédito a si mesmo. Isso é pecado. É soberbo. Gente, eu estou falando. É verdade. Quanta gente que acha que ele é o bom, que isso aqui resolve tudo, é a força do seu braço que faz ele conseguir a prosperidade. Mentira! Prosperidade verdadeira vem de Deus. Se Deus não der saúde, como é que o senhor vai poder trabalhar? Se Deus não abrir portas, como é que vai conseguir? É o pecado, o orgulho humano que leva o homem a dar crédito a si mesmo ao invés de Deus. Por isso que o homem é pecador, porque é orgulhoso. Toda a glória tem que ser dada a Deus, porque Ele é o Altíssimo verdadeiro. Aleluia. E Deus não aceita outra coisa, não sei isso. Então a humildade, irmãos. Por isso que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então aí vem humildade. Então, irmão, nós temos, e diz assim, cingi-vos todos de humildade. Deus abate os Exato, Deus abate. Cingi-vos todos vós de humildade. Essa é a mensagem que eu quero passar hoje. Cingir de humildade, porque veja bem, a gente vai ter um retiro de dia 5 e 6. E a primeira condições de 2 Crônicas 7,14. Qual é? Humilhar. Se o meu povo se humilhar. Irmãos, todo avivamento começa com humilhação. Não é possível receber um avivamento sem humildade.
Você tem que chegar diante de Deus, reconhecendo que você não é nada, que você não é totalmente bom. Você falta, você precisa chegar a esse ponto. Aleluia. E orar, e buscar para que Deus escute a tua oração. É o que está escrito aí. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Veja bem, chamar pelo nome de Deus não quer dizer que você cumpra as condições de Deus. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus. Aleluia. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, veja bem. É que fala assim, e Deus, que toda a graça que em Cristo Jesus chamou ao seu eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Essa igreja tem padecido bastante, né? É um pouco, Deus está falando aí. Tem padecido, não é? Mas agora chegou o tempo. Vai passar, né? Vai passar. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Agora, o que Deus vai fazer agora é aperfeiçoar. Olha que lindo. Glória a Deus. Confirmar, fortificar e fortalecer para a segunda etapa do plano dele, que é fazer essa igreja crescer. Quem acredita nisso diz um amém. Amém. Eu acredito. E Deus também acredita, porque está falando da palavra dele. E se ele acredita, irmãos, vai acontecer. Amém? Amém. Vai acontecer, porque o que Deus fala, a palavra dele é fiel e se cumpre. Então, olha só. Para terminar, eu falei do significado da humildade. Agora eu quero demonstrar e com isso eu quero terminar. Tá bem, pastora? Segura aqui, senão eu vou me enrolar. Tá bem? Por isso que tem que ter uma companheira. Segura aqui, me ajuda. É melhor ser dois do que ser um. A Bíblia diz. Ah, vou pôr fralda aqui hoje. Mas você não precisa disso aqui não, né? Não, segura para mim, né? Só se você parar. Eu paro. Como é que põe isso aqui, mulher? Assim mesmo? É assim mesmo, tá bom. Olha para mim. Vocês estão vendo o que estou pondo aqui ou não? Uma fralda de criança. Não. Um avental. Isso aqui é um avental. Vamos dizer que é um avental. Mas eu quero falar sobre o significado dele. Essa palavra cingir, no original grego, e servo no geral grego, significa aquele que está disposto a servir. Tá? Que está disposto a servir. Então, se conta a tradição, certo? Que os escravos, para serem identificados, eles usavam um pano, tá? Amarrado na sua cintura, para que todos soubessem que ele é escravo, que ele está ali para servir. É esse simbolismo, certo? Então, por isso que eu estou usando isso aqui. Porque eu sou escravo, tá? De Jesus. Ele me comprou para que eu possa servir. Eu sou escravo dele. Amém? Por isso eu estou ilustrando aqui, usando esse pano aqui. Para identificar, para me identificar que eu sou servo de Cristo. Amém. E eu quero sugerir que você use um pano. E domingo todo mundo vai de avental. Seria bom. Ela pensou, essa menina é jóia, ela é uma bênção. Essa é a segunda vez que ela vem aqui. Então, é por isso que ela vem a terceira e já está em casa. Então, olha só. Olha só, irmãos. Seria bom que fizesse isso. Olha só. Esse lenço significa duas coisas. A primeira coisa significa que nós estamos ligados a Cristo Jesus. Amém. Segundo, que essa é a atitude que você tem para com o seu próximo. Atitude de amor e de humildade que você tem para com o seu próximo. Então, eu quero dar esse sentido da humildade. É um sinal distintivo como crentes em Jesus Cristo. E o segundo é um sinal distintivo, é um referencial do crente. É uma demonstração de amor para com o seu próximo. Aliás, esse é o símbolo do Evangelho, né? Amém? É isso que relaciona. Então, por isso seria bom ser. Eu vou fazer para minha família. Olha só. Quando aquela passagem, quando... É sério? É sério isso? Vocês estão dando risada porque estão achando interessante. Pode falar. Aquela passagem quando Jesus vai e
e enxuga e lava os pés. Isso! Faltou isso aí, eu não lembrava disso aí. É esse o pano que ele usava. Exatamente. Jesus fez isso, lembra? Quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos? Ele tirou a toalha, ele cingiu a toalha, abaixou-se e lavou os pés dos seus discípulos. Aí chegou no Pedro falou, Senhor, para com isso, Senhor. Você não vai me lavar o pé. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro falou, então lava tudo. Porque Pedro é exagerado, né? Mas ele colocou na cintura. Exatamente. Escravo. Exatamente. Então Jesus ali adquiriu a forma de escravo. Servo. Certo? E ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Aleluia. E dar a minha vida. Amém. Que bonito, Senhor. Esse é a coisa que nós temos como tu fostes. Eu quero ser um servo como o Senhor é. Eu quero ter esse amor. Eu quero ter essa identidade como cristão. Olha agora o Senhor e fala, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Toca em mim para que eu possa fazer isso. Toca em mim, Senhor. Faz essa oração agora.